Olá, gente. Hoje eu vim aqui, né? Primeiro, eu quero dizer assim, que as pessoas me pediram muito, tô dando um recado aqui para quem me pediu, quem mandou e-mail, quem ficou falando comigo no WhatsApp, sobre essa questão do julgamento do Lula, né? Me pediram muito, olha, Jama, faz um estudo, olha, eu vou ser franca com vocês. Até tentei fazer, mas não existe nada claro. É como se existisse uma coisa obscura, tá? É como se existisse. Eu vou fazer um exemplo. Eu não tenho como afirmar para depois as pessoas disserem, já me afirmou. Pelo que o estudo que eu tentei fazer, porque eu fiz, até porque essa semana foi uma semana, aliás, esses dias está sendo muito corrido para mim, porque eu tava com um pessoal trabalhando comigo, tá? Mas a maioria das pessoas queria falar comigo. E acabava que as meninas ficavam, tanto da runa como a do tarô, muitas horas sem fazer nada. Então, uma desistiu, a outra continuou comigo, mas a outra, ela tá com um probleminha de saúde e tá atendendo da casa dela. De vez em quando tem cliente, aí eu passo pra ela atende lá de minutos, né? Aí não tá tendo aquela continuação como eu pensei que ia ser, né? Eu pensei assim, que ia desafogar mais a minha pessoa, a minha forma de trabalhar, porque eu trabalho mais com a consulta completa, e as pessoas de minutos, que estivessem muito naquela agonia, como eu costumo dizer, que já tá para o parto normal, e eu tava só no momento marcando cesariana, como eu digo, então não tinha como misturar os dois atendimentos, tava ficando sobrecarregado, tão sobrecarregado que eu comecei a tomar vitamina, porque a minha cabeça eu tava tendo dor de cabeça, porque assim, uma coisa que eu também vim explicar aqui nesse vídeo, para as pessoas que têm interesse de saber sobre mediunidade, espiritualidade, a diferença, as evoluções. Eu andei relendo os livros que eu tenho sobre isso, para que eu possa fazer uma espécie de palestra para vocês, para explicar. Mas voltando para o assunto do vídeo do Lula, tentei fazer, tá? Mas o jogo, ele se fecha. Quem joga carta sabe como é que é isso. A gente vai saber de uma situação, o jogo fecha, o jogo não diz. Você começa a ver, não tem nada sem pé sem cabeça. Então, pra mim não fazer uma análise errada e vir aqui e me expor de graça, não compensa, tá? Então, o que eu fiz? Eu analisei e fiz uns pontos. Então, assim, o que é que eu percebi no que o jogo quis dizer? Que existe movimentação de energia muito forte para que ele não seja condenado. Mas o alvo é ele não ser preso, porque isso, entre os males, o pior para eles. Óbvio, né? Óbvio. Mas, pelo que eu percebi no jogo, existe uma manipulação e muita energia de medo. Então, não sei se é medo de ter um conflito muito grande, eu não sei qual é o medo, mas tem uma energia de medo, e esse medo ele bloqueia. Tanto o medo do Lula, como o medo das autoridades de chegarem de fato e condená-lo. Então, assim, pelo que eu entendi, eu não tô fazendo estudo, depois não diga, Joelma afirmou isso, afirmou aquilo, eu não afirmei nada. Eu tentei fazer um estudo, que fique muito claro, e pelo que eu percebi, Lula vai provavelmente seja condenado, mas eu não vejo prisão para ele. Em momento nenhum. Aparece muita encruzilhada. Quando o jogo mostra que tem muita encruzilhada, mostra que não existe nada definido. Então, se existe alguma manipulação, alguma jogada, alguma coisa, ainda não foi resolvido nada. Então dentro do que o destino, existe duas linhas de estudo. A linha do destino e a linha do livre-arbítrio. Pessoas que jogam cartas sabem o que eu tô dizendo. Então, quando a gente abre o jogo para aquilo que tá no destino, aquilo que é inevitável, aquilo que vai acontecer. Então, assim, se eu dissesse pra vocês, o Lula vai ser preso, é porque eu estaria vendo na linha do destino dele essa prisão. E de ser muito tempo atrás, que eu já faço esses estudos, eu sempre digo muito claro, eu não vejo, se o Lula for preso, vai demorar muito e vai ter que ter outras situações que vão levar ele à prisão. Por essa situação agora, ele não vai preso. É isso que eu percebo no jogo, tá? E em relação ao destino, em relação ao livre-arbítrio, aliás, tem um destino, que eu não vejo prisão afirmada para ele, mas eu vejo uma confusão na vida dele imensa. Eu vejo uma possibilidade de tamanhinho dele conseguir ser presidente da República de novo. Então, assim, não é uma coisa impossível, porque eu não sou Deus, mas é uma coisa difícil, porque isso não tá mais na linha do destino dele. Ele tá tentando ir pelo caminho do livre-arbítrio, mas dentro do próprio destino existe
cortes em relação a isso, não sei que cortes possa ser, se possa ser corte de doença, pode ser corte de justiça, pode ser corte porque ele não ganha mesmo. Então, assim, eu não tenho como afirmar, óbvio, né? Então, as pessoas, elas sabem, eu deixo muito claro, e mesmo deixando claro como água, ainda tem certos comentários, como se eu tivesse feito a afirmação. Outra coisa que eu quero dizer, essa questão do Bolsonaro, as pessoas assim, meu irmão é militar da aeronáutica, eu quase fui militar, quase eu ingressei na aeronáutica. Eu tenho um tio que é da aeronáutica, então assim, eu tenho pessoas próximas a mim militar, tá? Então assim, não é uma coisa pessoal, pelo contrário, porque se fosse pessoal, se fosse pra questão de apoiar ou não, eu não apoio ninguém. Eu vou dizer mais uma vez, minhas posições, elas são baseadas em estudo. Aí é onde entra a espiritualidade. Quando eu resolvi vir fazer esse vídeo e dei uma estudada, porque tudo que eu tento falar em bases reais, não em bases só do meu pensamento, da minha intuição. Eu junto a minha intuição com o meu racional, eu tento manter esse nível de equilíbrio. Então, tem gente que diz assim, Joelma, tu é terapeuta ou tu é taróloga? Tu tem mediunidade ou tu só é a técnica? Eu tenho as duas coisas. O que foi desenvolvido primeiro em mim, lógico que foi a mediunidade. Que é justamente quando a gente se descobre, médium se descobre dentro da espiritualidade e automaticamente você, com o passar do tempo, você vai buscando conhecimento. Como as pessoas que compram minhas apostilas, que compram meus cursos, elas estão buscando conhecimento. Até que você pega um livro aqui, um livro ali, um livro do autor X, autor Y, e você se encontra, você tem a sua essência, a sua alma, ela desperta para uma lembrança de outras vidas, uma lembrança de bagagens de espiritualidade que você já traz. Então você começa meio que a traçar os seus caminhos. Existem alguns tipos de médiums, as pessoas sabem, tem um médium vidente, aquele que vê. Ele vê, mas ele não fala com a espiritualidade. Tem aquele médium evidente e doutrinador, que é aquele que vê, que fala, que procura entender, ele já vem com... E com o passar do tempo da evolução dele, espiritual, ele vai evoluindo isso e isso vai ficando normal na vida dele. Ele vai estar aqui, ele vai estar percebendo, ele vai estar ouvindo, ele vai estar detectando se aquele espírito é um espírito que ajuda, ou é um espírito zombeteiro, ou é um espírito que está vindo para usá-lo. Existe isso. Existem pessoas que têm como eu posso dizer, que tem a vida muito voltada só no nível espiritual. Então você está mais lá no espírito do que na carne. Eu tento manter o equilíbrio. É essa a diferença que eu coloco as coisas e as pessoas assim, mas ela disse realmente, tem lógico o que ela disse, porque existe um raciocínio lógico misturado com a intuição, misturado com o conhecimento da espiritualidade, misturado com a entidade que me auxilia. Quando eu estou sobre a vibração, né, vamos dizer assim, radiado, porque eu não sou médium de incorporação, é uma diferença. O médium de incorporação, ele não é responsável, porque ele está apenas cedendo o corpo dele, ele está numa missão onde ele está auxiliando aquela entidade a evoluir. Eles têm uma dívida aqui na Terra, onde eles precisam ajudar pessoas. Muitas vezes é confundido isso, né, com magia de manipulação, com você começar a ir por caminho do mal, sabe? Porque é uma coisa assim, o que é mal para um, se subentende que é bom para aquela pessoa. Se eu vou num pai de santo e eu quero separar um casal, para o casal é ruim. Essa magia manipulatória, para o universo é negativa. Mas para mim, que estou querendo separar, é bom, porque eu quero ficar. Então é questão de pensamento, de lógica, de raciocínio. Mas a missão espiritual, ela diz o quê? Ela diz que você está aqui, incorpora, você faz uma cura, você auxilia como oráculo, você diz o que está acontecendo, olha, isso aqui é assim, 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 meu filho não vai, mas o médium, ele não é responsável, racional pelaquela situação, porque ele está inconsciente. Então, o que ele disser, quem está ali como entidade é que está em um processo de evolução. E quem está pedindo a entidade é que é responsável pelo que está pedindo. Essa é a minha concepção, e isso, diante de estudos, foi o que eu percebi, que eu fui entendendo e que para mim faz todo sentido. Não sei se para algumas pessoas vai fazer, mas para mim faz.
E tem o médio consciente. O médio consciente é o quê? Aquele que está num grau de evolução, aonde o que é dado a ele também é dado com responsabilidade. Então, a partir do momento que a pessoa vem se consultar comigo, e eu entro no campo de energia da pessoa, a pessoa permite que eu entre no campo de energia da pessoa, e eu percebo que aquela pessoa está sendo vítima de ilusão, que ela está fantasiando o relacionamento, que ela está vendo as coisas de uma forma, aí eu entro como aquela pessoa que usa o quê? O racional, que tenta observar pela minha sensibilidade, óbvio, mas eu tento chamar a cigana através das cartas. Então, quando eu tô numa mesa, que eu vou olhar, eu tenho a percepção de que aquilo ali é uma ilusão. De alguma forma, eu já estou irradiado, já estou sentindo. Meu racional tem o quê? A obrigação de dizer aquilo que eu estou vendo. Se eu vejo dentro das cartas que existe cortes e que aquele relacionamento não vai evoluir, e que por alguns momentos, por quê? Porque na casa do destino não existe aquela evolução. Mas na casa do livre-arbítrio existe a possibilidade. Por quê? Enquanto há vida, há possibilidade. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que você indo por esse caminho, você vai lutar muito. Talvez você não consiga o que você quer. Mas pelo menos alguma coisa você consegue. Mas no resultado não aparece a afirmação de você com essa pessoa. Essa é a linguagem, né, que geralmente os médiuns conscientes eles trabalham. A nossa espiritualidade, ela vem de uma forma mais evoluída. A espiritualidade, por quê? Porque ela já passou pelo período da incorporação e agora ela virou uma espécie de mentor espiritual. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso que eu já entendi, tanto lendo os livros espíritas, como lendo os livros esotéricos. E a forma, quando você evoca uma entidade, é entidade o quê? Aquela que já está evoluída. Ela não é entidade, ela não incorpora, ela age no externo. Ela age através de uma telepatia com o médium. Então, assim, quando eu me concentro, tem um mestre que é um mestre espiritual, o mestre Sibamba, que é uma entidade que ele incorpora lá no amigo meu, que é o Raimundo, que eu conheci ele através dessa incorporação. E eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Sibamba, mestre Sibamba. Por quê? Porque ele tem uma visão, quando ele vem incorporar, ele lhe fala, ele lhe diz, você quer? Eu lhe ajudo, mas você vai sofrer. Ou então ele dá a entender que aquilo ali não vai ser uma coisa muito duradoura ou fácil. Ele não cria muita ilusão. As pessoas aqui vão querendo e vão insistindo, né? A diferença. Ele, quando ele vem também como no encanto, na linha do encanto. Quando eu oro, eu peço, chamo ele e ele vem ele fica do meu lado através da telepatia, da meditação. Eu fecho os olhos e eu fico me comunicando com ele. Já ajudei muita gente, graças a Deus, através dessa vibração, que eu chamo vibração. Eu chamo que eu vou fazer uma vibração, eu vou chamar. Quando ele vem, que ele ronda, que ele gira, ele vai me dizer. Eu já disse coisas para pessoas que, olha, Sibamba disse isso, você vai fazer isso, não corte e faça. Mas isso não é sempre. Eu acho que eu já falei até sobre isso em outro vídeo. É uma coisa que acontece quando os canais estão abertos, quando eu tô sossegada, quando eu tô calma, que eu vou fazer minhas orações. Recebo muita mensagem dormindo. Eu sou médium de projeção e eu tenho Então, eu sou uma pessoa que quando eu vejo a coisa como eu vou mentalmente, eu faço uma projeção, ou aquela situação, aquela pessoa está se consultando comigo frequente, e ela está no engodo. Então, eu vou começando a entrar naquela situação como uma terapia já. Então, eu vou começar a tentar buscar auxílios superiores, para com que eu possa auxiliar aquela pessoa. Então, aí já não é a Joelma, já é uma força superior que está dentro do invisível e vai ver o que de fato está acontecendo e vai me dizer de forma clara. O jogo, as cartas não, as cartas você vai ler os símbolos, você vai decifrar os símbolos que estão naquela carta, o significado, e vai fazer as conjunções. E aí você vai fazendo a leitura. É aí onde tem o estudo, onde você precisa ter a percepção. É muito complexo falar sobre a espiritualidade, porque existem pessoas que simplificam. Aí você incorpora, você é médium, não é médium. Não, todos nós na Terra nascemos médium. Somos pessoas médiums.
Uns desenvolvem, outros não desenvolvem. Mas todo ser humano tem a intuição, todo ser humano. Só que tem uns que é cético, que não acredita, tem uns que são religiosos e fazem através de uma oração. E fala, chama Deus e vai falar através de Deus e de seus anjos. As mensagens vêm para sua mente. São pessoas que são médiuns evoluidíssimos, mas que não aceitam isso como médium porque tem a questão do dogma no meio e das religiões. Mas essas pessoas que são crentes, que fazem oração, que lê a Bíblia, que vêm lhe dar revelação, são pessoas médiums. Então, só que elas vêm de uma forma ortodoxa, de forma diferente. Então, como eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa extremamente, eu posso dizer, não vou dizer que religiosa, mas eu sou uma pessoa que tenho muito temor a Deus, procuro ver o que é certo e o que é errado, procuro não iludir ninguém, não criar expectativa, não fazer afirmação. Se dentro do jogo eu tô vendo que pode ter mudança, porque tem coisas na casa do livre-arbítrio que pode mudar a qualquer momento. E tem coisas que eu vou direcionando, olha, isso aqui você vai rodar, mas é muito difícil. Eu nunca digo, não, é impossível, porque é impossível, não existe nada impossível. Só é impossível você se livrar da morte, mas o resto tem como. Mas tem coisas que, de fato, de um jeito ou de outro, às vezes a pessoa diz assim, ó, fulano vai voltar para ciclano, aí você vê que tem uma recaída, que tem volta, né? Você vê nas cartas, tem uma volta, mas em seguida tem um corte. Isso até pessoas que estudam baralho sabem ou é bom aprender. Você nunca diz, se sair 3 cartas boas, mas o fechamento é uma carta ruim, você sempre vai analisar, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Você sempre analise o resultado. Porque muitas vezes a carta diz, tem volta. Mas volta, sabe o que é? Você passar a noite, ter a recaída, e no outro dia o capa não querer mais. Então não é melhor não dá certo. Isso não é uma volta, mas é uma recaída. E que muitas vezes no jogo aparece como volta. A gente olha assim, tem volta. Então, quando a gente vai analisando profundamente, aí é onde entra aquela coisa da pessoa dizer assim, mas vai ter volta? Mas não tá dizendo que vai ter volta. A pessoa se fixa naquilo ali, porque aquilo ali é o interessante, vai ter volta, graças a Deus. Mas a pessoa não percebe que o jogo tá avisando, que o oráculo tá avisando, que essa volta, que pode ser uma recaída, não tem futuro. O cristal quebrou. E por mais que você tente, segure, mendigue, fique ali, aquilo ali não vai remendar mais, você só vai se desgastar. Isso é um exemplo clássico que eu tô dando, porque geralmente as pessoas ligadas à questão é amorosa. Outro exemplo em relação ao lado financeiro. Vamos supor que você tem um negócio, está começando um negócio, esse negócio tem tudo para dar certo. Aí você vê dinheiro, você vê rotatividade, mas você vê muito cuidado para a pessoa não começar a se empolgar demais, gastar demais, porque a tendência é quebrar. Então, como é que você vai começar algo e você vai dizer para o consulente que ele vai quebrar? Você vai já usar uma linguagem de aconselhamento, de direcionamento e de pontos que o jogo está dizendo, porque aquilo ali pode mudar se a pessoa for organizada. Então, aí é onde entra o livre-arbítrio. Mas se a pessoa deixar o rio correr pro mar, a pessoa não fazer nada, ela vai e encontra o destino, que é a quebra. Então, são pequenas coisas. Só que isso aí é baseado nos médios conscientes, como eu e pessoas que jogam cartas. Pessoas que jogam cartas, pessoas que fazem adivinhação de bola de cristal, de visão de bola de cristal. São médios conscientes. Elas estão ali, estão vendo, elas estão analisando. Elas estão vendo e estão processando na sua consciência. Não é só, porque eu posso muito bem fechar os olhos, fazer uma meditação, ficar meio em transe, como acontece quando eu vou fazer não posso dizer assim, minhas orientações, e falar em transe, e depois a pessoa dizer, mas eu não entendi. Aí vai entrar o racional, eu vou ter que explicar. E eu vou ter que explicar de acordo com o meu entendimento, porque eu sou um ser racional, como todo mundo é um ser racional. E muitas vezes meu entendimento, se não for o entendimento da espiritualidade. Por isso que a coisa é delicada, a gente tem que ver, a gente não tem só que soltar e a pessoa ficar voando. Por isso que eu optei pelo meio do racional com o espiritual, do meio do equilíbrio. Eu tenho a mensagem, eu percebo o que o jogo está dizendo e eu traduzo. Por isso que às vezes eu digo assim, olha, me fala um pouco para poder eu entrar na energia e eu perceber
O que é que tem por trás? Aí a pessoa vai dizer, não, meu relacionamento é tanto tempo, eu estou com essa pessoa, o nome dele é fulano de tal, a gente tá, brigamos, e aí eu vou, pronto. A pessoa vai falar um pouco, eu vou absorvendo a energia da pessoa e eu vou entendendo o que o jogo vai dizer. E aí a gente vai interagindo. Claro que tem coisas que a pessoa absorve, por isso que eu gosto muito desse meio de WhatsApp, porque fica ali, ó, tá gravado. A pessoa escuta de novo, a pessoa assimilar o que de fato eu tô dizendo. Às vezes eu digo uma coisa, uma frase, a pessoa já entendeu do outro contexto. Eu vou dizer, eu não disse isso, não. Eu disse isso, isso. A pessoa, é mesmo, tá certo. Por quê? Porque a pessoa ela vai fazendo com que aquela mensagem ela seja favorável ao que ela quer. Já consultei muitas pessoas que eu digo assim, olha, esse relacionamento realmente tem volta, mas eu não vejo essa pessoa uma coisa boa na sua vida, não acho que você vai ser feliz com essa pessoa. Mas a pessoa fixa numa coisa, ela fixa na volta. A Joelma disse que ele vai voltar, ou ela vai voltar. E esquece de que isso gera sofrimento, gera desgaste, que isso não vai levar a nada. E se uma coisa vai dar certo ou não vai dar certo. Deus dá certo, aquele momento ele vai dar certo, mas lá na frente tem situações que talvez não seja muito... Então, às vezes você poupa sofrimento em você se desprender. Porque se você tem consciência que você tá lá na frente, você vai quebrar a cara, então, não, mas eu quero pagar o preço. Então, pronto, vai lá. Vai lá que tu consegue. Aí a pessoa, nem deu certo mesmo, fiquei, mas acabou não dando em nada e tal. Mas quando você está incorporado, você não é responsável. Quem está dizendo ali é as entidades. Então as entidades, elas vão fazer o quê? Elas vão vir e elas vão ver o filho ali, ó, meu pai, minha mãe, meu pai. Eu gosto muito do fulano. O fulano, ele me dá umas bandeiras que me quer, mas nunca tomou iniciativa, já teve várias oportunidades, não sei o que vai dar. E aí a entidade vai dizer assim, não, essa pessoa, vamos buscar ele pra você, vou dar empurrãozinho. E aí o tempo vai passando, Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e eu vou dar um empurrãozinho. Se preocupe não que eu vou dar um empurrãozinho nele, ele vai ter coragem de ficar com você. Eu tô citando exemplos clássicos. Não tô falando de A, de B, de C. Tô falando de exemplos que acontecem. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Mas aconteceu comigo, eu ir pra uma mesa, pessoa e vim. Só teve, olha, em todo o meu tempo de experiências nunca tive experiência com candomblé, eu nunca fui pra roda de candomblé, eu não conheço como é que é. Mas de Umbanda eu conheço. Eu ir e do guia tá ali, e ele vir e ele lhe dizer, principalmente se o cavalo lhe conhece, se o médium de corporação lhe conhece. Fica induzido pelo subconsciente. Isso é claro. Ele fica induzido pelo subconsciente, muitas vezes. E às vezes ele acaba lhe induzindo, lhe dizendo algo, porque ele talvez não esteja 100% incorporado, mas quando eles estão 100% incorporados, quando o médium é aqueles que recebe 100%, que ele fica inconsciente, a entidade vai conversar com você. Geralmente, é muito difícil, eu digo isso porque eu já andei em muito lugar, mas já teve um lugar, que eu digo que essa pessoa estava incorporada. Eu já falei até uma vez, já citei que ela é mãe de Santa Margarida. Ela, incorporada do seu Nego Gesso e do seu Chico Feiticeiro, abriu a minha mente, assim, ela disse logo assim, olha, eu posso lhe ajudar. Você quer, vamos arrastar ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você vai queimar a vela até não querer mais e você não vai ter do jeito que você quer. Na sua mentalidade aí você não tem. Então, isso pra mim ficou aquela crença, de que eu já tava ficando, na época, eu já tava ficando meio desiludida e tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Será que não existe? Será que não dá certo? Porque existe guias que eles veem os verdadeiros. E tem guias, tem falanges que são de zombeteiros. Quem trabalha com incorporação sabe que eu tô falando a verdade. Existe. Então você tem que estar muito limpo, você tem que evitar beber. Mesmo que o caboclo venha e beba, o médium ele tem que estar limpo, para justamente não dar abertura a zombeteiros, aqueles que se divertem se fazendo passar pelaquela entidade. E vai lhe dizer o que você quer ouvir, justamente para poder lhe manter presa, de alguma forma, lhe alimentar você. Se você está dando presente, se você está dando bebida, eles estão ali, ó, são entidades de ruas. Não é a verdadeira.
As verdadeiras, elas vêm e trabalham e são honestas. Que são entidades que estão em evolução e eles têm a obrigação, pela própria lei do universo, de agir de forma correta. Mas os zombeteiros, os espíritos brincalhãos, eles se divertem. E vocês prestem atenção. E os próprios médiuns, fiquem atentos, porque a gente faz isso. Eu digo isso porque até a pessoa que joga carta, a gente joga, às vezes a gente tá se tiver suja, se a pessoa for muito... Ter uma vida... Porque assim, eu digo isso porque quando eu ia, saía, bebia, tinha uma vida normal, uma vida social normal, de sair, de namorar, de relacionar, e eu tinha esses picos, eu percebia. Eu percebi que tinha horas que eu tava, eu digo assim, não, meu filho, isso aqui, eu tô dizendo uma coisa, mas eu tô vendo outra, que tem alguma coisa errada. De você falar uma coisa e errar feio, e dizer, não, tá errado. Aí entra o processo de limpar, de se limpar. E tem que se limpar direto, a gente tem que se limpar direto. Principalmente se você tem uma vida sexualmente normal, se você tem uma vida, se você bebe, se você sai, se você farreia. Se você abre esse canal, junto com o espiritual, não dá certo, porque tem a tendência a vir zombeteiros. Existem sim os caboclos que descem em terra, que bebem, os normais, os que estão mesmo na linha, nas falanges corretas, eles bebem, eles saem, eles passeiam, mas eles levam a bebida, eles não deixam na matéria. Você pode perceber, eu digo isso porque eu já fui, já participei de giras e dos filhos de santos, sair bebendo. Por quê? Porque os zombeteiros se aproximam, fazem eles beber, embriaga eles e ficam debochando da cara do médium. O médium nem se toca, às vezes tá pesado, tá com canal de energia aberto. Você tem que estar muito atento em relação a isso e se limpar muito. Essa é a diferença de espiritualidade. Gente, assim, hoje eu vim conversar sobre isso porque eu achei interessante. Porque assim, então, eu recebi uns questionamentos, assim, chama isso, chama aquilo, me explica isso. E assim, eu resolvi, eu achei interessante fazer esse vídeo para as pessoas que de certa forma estão se descobrindo e aquelas que estão começando a trabalhar, que se mantenham limpas energeticamente, que o seu campo de aura mantenha limpa, que evite sentimentos ruins, emoções de brigas, evite isso porque isso abre um canal de energia negativa, evite energia de vaidade excessiva, vaidade no sentido de disputa de poder. Né? Porque a vaidade tá bonita, arrumada, é bom, é positivo. Mas você disputar poder, você ficar criando uma rixa um com o outro, com o vizinho, com não sei o que, evite isso, porque isso é um canal de energia muito negativo. Então quem trabalha na espiritualidade tem que procurar manter esse equilíbrio, que não é fácil não, porque a gente é humano, viu? Tem horas que a gente tem vontade mesmo de matar um, mas a gente tem que, vontade de 1 até 10, e relaxar, e continuar seguindo a vida de forma natural. Pois um abraço, gente. Como eu disse a respeito dessa história do Lula, não deu para me fazer afirmamente, pelo menos até agora. Se até a próxima semana eu tiver essa inspiração e a coisa abrir, aí eu faço o vídeo falando para vocês sobre esse assunto, tá? Gente, também, o site tá lá, graças a Deus, dando muito certo. As pessoas que estão interessadas, os banhos estão dando muito certo, graças a Deus, porque assim, os banhos eles têm um poder muito grande, não vou dizer que não tem, existe sim, lógico que para algumas pessoas pode até não funcionar, não sei, ninguém me informou nada, pode não funcionar assim, do jeito que é pra ir, aí você tem que, porque você tá suja, você precisa se limpar, aí você toma, você tem que olhar a lua, porque banho de chama tem que ser tomado numa lua crescente, pra ir sair, rodar, girar, que é pra poder você atrair coisas boas, quem tá estudando, tem os DVDs. Eu tô pensando agora em gravar o vídeo de curso de baralho Cigano 2, a Associação dos Naipes, para poder explicar um pouco. Mas eu tô pensando em fazer o quê? Fazer ele privado no Facebook, no YouTube. E no lugar de gastar com DVD, às vezes o DVD a qualidade não sai tão boa, de gastar com capa, com não sei o que, a gente coloca, sobe pro... Eu tô pensando ainda, não sei se eu vou fazer, né? É uma coisa que eu tô pensando. Só pro YouTube, deixa ele privado e eu dou link só para aquelas pessoas que comprarem, porque aí a pessoa já salva o link, já fica lá direto no YouTube, né? Ou não, eu vou pensar ainda se vale a pena ficar... Porque agora, assim, baixar direto no DVD, pra mim é bom, porque você coloca ali, você guarda e tudo, né? Tem perigo a não ser que você queira perder. Mas, às vezes, tem que pedir a pessoa pra baixar, porque eu não tenho tempo, aí você tem que mandar alguém gráfico, você gasta. E aí, acaba que você não tem lucro nenhum, né? Acaba que você, realmente, assim, não vou dizer pra vocês que o lucro é grande, porque não é.
Porque existe, eu terceirizo serviços. Então, se eu tivesse aqui todo maquinário e eu mesmo fizesse, tava ótimo. Mas não é, eu terceirizo. Então, acaba ficando um pouco sem nexo, né? Assim, o lucro não compensa, né? Mas assim, de certa forma, pelo menos tá indo, tá divulgando, as pessoas estão gostando e é isso que importa. O site lá é www.joelmamorais.story. Eu sempre coloco nos meus vídeos agora, porque não tem erro. A pessoa entra lá, vê, tem os amuletos, tem essências, tem os banhos, tem os livretos e tem as originais, tem muita coisa boa, tá, gente? E consulta, quem quiser consulta, 9, já sabe, né? 85, Fortaleza, 99673-1169, tá? As consultas aumentaram agora no período de espera, não aumentaram o valor não, o valor continua o mesmo. Mas o período de espera agora fica de 3 dias, mais ou menos, 3 a 4 dias, porque às vezes tem, eu marco, mas se abrir uma brecha, a pessoa naquele momento não puder, eu troco. Mas tá tendo esse intervalo, tá, gente? Porque tá mais corrido e eu não posso também sobrecarregar demais porque eu tô cansada mentalmente e isso não é bom, né? Um abraço, gente, até a próxima, se Deus quiser.